Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu vou falar sobre, escolhi aí o tema, motivo da vida, né, ou razão de viver. Por que que essa vida, né, aqui na Terra que a gente vive e tal, porque assim, quando eu escolho um tema, aí eu passo a ver o que eu vou falar e tal. Às vezes eu escolho assim, venho aquele pensamento e tal, vou falar sobre tal tema, né, e vem alguma ideia do que falar. Aí quando eu penso que vou falar e tal, aí refletindo melhor, acaba vindo tanta coisa que às vezes acaba mudando o sentido do que eu ia estar falando e tal, né? Mas vou procurar manter aquele sentido. E o que pode ser acrescentado é que, digamos assim, a razão de viver, né? O motivo da vida é simplesmente viver, né? Vendo de um aspecto, de um âmbito muito maior, né? Que seria simplesmente viver. Então, se a pessoa está vivendo, né? Aquilo é a razão de viver, né? E então aí vem a pergunta por quê? Porque faz parte do todo se explorar. Então tudo que se está vivendo é o todo se explorando, né? Então assim não se vê o bem ou o mal, ou o ruim, ou o problema, ou o certo ou o errado, né? Tudo é visto como experiência, né? Porque no âmbito maior tudo está ali dentro do contexto, está em harmonia, né? E a gente só vê esses problemas aqui num âmbito, digamos assim, menor. Então, aqui dentro já desse problema, dentro da Matrix, a gente tenta achar um objetivo, então um motivo, digamos assim, da nossa vida, né? Do ego. E então, assim, vai ser mais a respeito disso, né? Do que seria aqui essa razão de viver nesse tempo, tal, na situação, do jeito que estão as coisas hoje, do jeito que está, né? Nesse cenário, como aí está. Então, assim, do âmbito maior, vai depender de cada alma, de cada mônada, de cada espírito do que veio fazer, porque aqui, às vezes, no meio ao caos, né, do jeito que está aqui, a alma, né, o espírito está aprendendo a viver nesse meio caótico, né, a ser livre, né, a não se impregnar, ou às vezes a alma, ela escolhe, né, se alienar também, para poder depois estar saindo e vai ter uma experiência, né, vai carregar essa experiência. Então, dentro de um contexto, de um âmbito muito maior, então tudo isso aí faz parte, né? Então, assim, o objetivo da vida, uma razão de vida seria simplesmente viver, né? E então agora trazendo aqui para o nosso, digamos assim, problema, né? Entre aspas, esse problema que estamos para resolver. Digamos que aqui tem um jogo, né? E a gente está escolhendo um lado do jogo, que é o lado da mudança, que é o lado seria o lado do bem, que a gente entende, né? E tem o lado do, digamos, do mal, que escolhe deixar as pessoas alienadas para estar usufruindo dessas pessoas, roubando a energia delas e mantendo esse sistema, né? No que a gente pode ver, ser esses poderosos aí mantendo poder, dinheiro e tudo isso daí, né? A Matrix. Então, nesse âmbito, a gente escolhe, digamos, a mudança. Digamos, chegou um tempo aí que tá a mudança, tá vindo muitas energias para ajudar nessa limpeza, dar uma limpada nesse mental coletivo, que o mental coletivo seria o senso comum, né, o que todo mundo faz. As pessoas acabam gerando muito lixo, né, muito lixo astral, né, e que vai impregnando esse mental, forma como se fosse uma camada, uma densa, uma nuvem escura, né, em cima das cidades, né, das populações que cobre essa população. Então, a energia que vem de outros planos vem mais refinada, que ajuda a diluir, né, vai queimando limpando essa poluição. Mas tem que ter a colaboração, mas tem que ter a colaboração de quem está aqui em solo, digamos, né, para trazer, ajudar a ancorar essa energia. Então, a razão de viver, digamos, como alma, né, de alma, a pessoa que vem lá de fora, que vamos encarnar lá para ajudar naquela mudança, seria isto, né, seria o contribuir com esse plano de mudança. Não é ficar indiferente, né, não é chegar aqui e entrar no senso comum, viver uma vidinha que todo mundo vive, né? E o que é essa vidinha de todo mundo vive? Isso faz parte da Matrix. É como se fosse um programa que já é colocado, né? E ao decorrer da vida da pessoa, vai se colocando vários programinhas, e alguns como frases, né? Que é aquelas frases já manjadas, né? Por exemplo, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Acorda cedo vai trabalhar, tudo levando a pessoa para trabalhar, para inserir no sistema, né? E, por exemplo, o que uma pessoa tem que fazer na vida? Buscar felicidade, o que é o roteiro? Aí nasceu, vai estudar, né? Vai estudar, depois que você vai trabalhar, vai formar uma família, ter filhos, é um roteiro, né? Então a pessoa ela acha que tem que sempre entrar nesse roteiro. Todo mundo que entra na Matrix busca por esse roteiro, né? E acha que a felicidade está nisso e não consegue ver nada além. Ou seja, você vem de fora e entra na Matrix, né? Encarna aqui dentro do plano para ajudar para a mudança e acaba seguindo o que eles colocam para todo mundo seguir, né? Ou seja, ser ovelhinha também.
né? Não dizendo que isso é ruim, né? Às vezes está no plano da alma que veio, tá cumprindo tudo isso daí é indiferente, né? Mas no âmbito maior, a alma ela vem para ajudar, né, nesse despertar, nessa mudança. Ela não vem para ficar presa, para fazer parte. E levando por esse aspecto, a maioria das almas, se não todas aqui, todo mundo que está aqui vivendo na cidade, nesse sistema de Matrix, tá fora do que é digamos, a razão de viver, né, da razão natural de ser, né, do que veio fazer. Como alma, a maioria tá fora, né, que veio a alma, ela chega aqui, encarna, aí tem um corpo que fica refém dessa Matrix. Então falar do malha mental é interessante porque às vezes a pessoa ela sabe que é uma coisa errada, por exemplo, na alimentação, é uma coisa mais simples. Ela sabe que alguma coisa vai fazer mal para ela, tipo doce, carne, ou seja, o que for, sabe que aquilo em excesso faz mal, mesmo assim ela vai e come, acaba cedendo. Ou seja, já vai em contra, né? Porque quem sabe, quem é o interior dela, é a alma. Tá falando, ó, isso não é legal, tá guiando ela para o outro lado, mesmo assim ela acaba cedendo. Muito disso é por causa do malha mental. Isso aí é muito forte, ele encobre mesmo. Então a alma ela vai, não consegue influenciar tanto aquele corpo para cortar aquela vontade, né? Então ela não vai chegar uma hora, se ela vai por esse caminho, se ela ouve a alma, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais vontade. Digamos, aquela vontade de comer doce, por exemplo, não vai ter. Né, vai cortar. Então, que a pessoa ela tem que agir aqui, ela tem que seguir isso, essa intuição, esse guia. Ela tem um conhecimento, não adianta ter o conhecimento, tem que botar em prática. E então, assim, fala da razão, do motivo de viver, seria ser alma, né? Não vem aqui para mas falando mais especificamente das pessoas que veio mais consciente, né? Porque a maioria elas veio realmente para, às vezes a alma assim ela quer se entregar a essa Matrix, viver essa vida de alienados, né? E aí depois com muito vai ganhando experiências dessa forma, né? E nós mesmos, talvez eu acredito que não aqui na Terra, mas em sistemas às vezes semelhantes, né? Às vezes até ajudamos a criar esse tipo de sistema para alienar as pessoas. E aí já vemos com uma certa experiência para poder estar saindo disso, aí talvez aí seja o nosso karma, né? A gente vê, toma consciência de tudo, vê como só que não pode estar mudando ali o sistema. Você pode mudar você mesmo, né? E então essa razão de viver seria você se esclarecer, né? Como se faz isso? O tempo todo buscar pela alma, né? E buscando pela alma, você vai estar buscando pelo autoconhecimento. Então, buscando por autoconhecimento, se conhece, né? Vê se aquilo que você está estudando faz sentido, aplica, né? E vê e experiencia os resultados. Então, assim, eu acho que o grande motivo, a razão de vida da pessoa seria esse, né? Buscar pela alma, buscar pelo eu interior. E não se deixar assim, intimidar ou entristecer quando você vê que ninguém está buscando isso. Né? Você vai ver a sua volta, as pessoas estão entregues. Né? E não é porque todo mundo está usando droga, né? Tá fumando crack, você vai fumar também, né? Entendeu? Tem que ser, busca pelo interior, né? Não importa com que o meio, com que todo mundo esteja fazendo, né? Busque a sua alma, vê o que faz sentido, né? O que a sua intuição te guia, onde que a sua intuição te leva, né? Vai e aplica isso e vê os resultados. E assim, quem busca por isso, está se esclarecendo, né? Aplicando tudo isso, tá? Não só ficar ali no conhecimento, mas bota ali na prática, né? Vai passar cada vez mais, ter uma lucidez cada vez muito grande, né? Porque tá buscando a alma, tá mexendo com outra dimensão, tá mexendo com coisa muito maior. Só que nossos olhos aqui são físicos, nossos ouvidos digitais, e às vezes a pessoa não tem uma sensibilidade para ver em outra dimensão, mas ela vai sentir, né? Ela vai ter clareza, vai ter lucidez, vai ter bem-estar, e tanto que vai chegar uma hora que as coisas daqui, tudo que tem aqui na Terra, vão ser assim pequenas, insignificantes, né, perante o que ela já está sentindo, perante a alma, né, isso aí já é a alma ancorando cada vez mais, e o que a alma já tem de experiência de vida, né, se for somar aí todos milhares de vidas que já viveu, né, uma vidinha aqui, para ser mais uma vidinha comum, isso aqui é insignificante, isso aqui não interessa mais para a alma, né, então ela vem para aplicar o que veio para estar fazendo mesmo, para mudança, para ajudar nesses períodos de mudança, para ajudar as pessoas que estão presas, né, as pessoas que já querem tá saindo, que já estão buscando isso, né, então essas almas vêm mais para isso, né? Então seria esse
motivo de vida, né? E a pessoa, ela se alinhando a isso, né? Entrando em alinhamento, ela vai estar de acordo com as leis naturais, né, as leis cósmicas, né, ela vai estar fazendo o papel de humano dela, assim como os outros reinos fazem o papel deles, né, que é o reino mineral, né, cada pedra tem a sua vibração, então está fazendo um trabalho ali na Terra, né, que é importante, e o vegetal, que vem para estar despoluindo o ar, fazendo várias outras funções até que a gente possa desconhece, né, além de alimentar o reino animal, o reino vegetal ele faz isso. E então assim, todos esses reinos, eles têm esse alinhamento, então eles cumprem com o seu papel. O reino humano ele saiu meio que fora disso, né? Então a gente eu digamos que a gente está ali um pouco além do reino humano, né? Digamos que o reino humano ele está aqui alienado, né? Vivendo uma vida de Matrix porque veio outros seres de fora, né? Assim, aliens e tal, se fizeram de deuses e fizeram uma lavagem cerebral e condicionaram para viver essa vida que eles vivem aí de Matrix. Então, para mudar isso daqui, tem que ver algo que está além. Né? Então, seria essas almas de ETs que encarnam já mais conscientes, por isso que elas despertam. Então, esse seria o objetivo de vida. É trabalhar sempre por essa mudança, tá? Sempre buscando por isso, para voltar, fazer com que o reino humano que esteja aqui, para que as pessoas que estejam aqui, elas sejam o que elas são. Né? Não que tenha seus corpos sequestrados pela Matrix, por esse malha mental, e todo mundo fica fazendo o que todo mundo faz. Né? Então, eu acho que seria isso, né? Essa razão de vida. Fazer o que veio fazer. Não importa se ninguém esteja fazendo, né? Faça você, né? Porque se a pessoa lá olha assim, ela o problema é esse mesmo. A pessoa não tem aquela clareza, não é tão claro que nem nós vemos as coisas aqui, né? Às vezes tem uma coisa escrita lá, você vê e lê, então tá ali, não é inquestionável. E as coisas de uma dimensão maior, você não vê, você intui. Né, você sente e tal, né, é uma coisa interna, então ali não está escrito, não é tão claro, né, e às vezes as pessoas querem que venha o ser e fale para ela claramente no ouvido, né, ou mostre ali, ou se materialize, né, às vezes isso não é interessante para a alma que está aqui, né, porque ela almeja isso daí, esse despertar por conta própria, senão ela vai ficar dependente, ela acaba ficando muito dependente do ser que se manifestou e tal, então qualquer coisinha aqui, qualquer probleminha que ela vai ter, então ela volta muito pro ego. Né? Então, uma manifestação, uma voz que vem falar direito, vai jogar a pessoa pro ego. Né? Esse é o grande risco. E às vezes a pessoa já está num caminho certo, tal, ela vai chegar àquilo, né, por ela mesma. Que nem as pessoas canalizam. Às vezes as pessoas canalizam, elas canalizam outros seres. Né? E às vezes ela pode canalizar ela mesma. Só que se ela começa a canalizar outros seres, ela vai, digamos, ela para de ouvir ela mesma. Às vezes ela começa a canalizar ela mesma, ela pensa que é outro ser. Né? Então, entra muito nisso. Então, por isso que esses seres que estão nos acompanhando, eles restringem um pouco isso. Né? Então, quem, digamos, que acha que está meio no escuridão, não está ninguém vendo, não, a pessoa está buscando. Né? Tá seguindo um caminho, só intensifica isso, só se dedica a isso. E não dá tanta atenção por esse malha mental. Nessas coisas que, às vezes, a pessoa sabe que uma coisa é errada, ela vai lá e acaba cedendo. Isso é a influência do malha mental. Então, ela olha mais do lado, alimenta mais a alma, que ela vai diluir, digamos, essas forças escuras que estão em volta e tal, né, que é essa camada, essa gosma mental que todo mundo forma, que todo mundo agindo de forma igual, acaba criando e densificando. Pelo menos em volta da pessoa, ela vai ter uma aura que vai, onde que ela vai estar indo, vai estar limpando, vai estar ajudando a limpar. Por exemplo, às vezes você pensa coisas, digamos assim, não só desejo, às vezes a pessoa pensa coisas absurdas, né? Faz parte de pensar coisas absurdas porque a gente está inerte, tá nesse malha mental também, né? Então tá captando tudo que está aí, né? A pessoa pensa, então vem um pensamento, a pessoa já tem que saber que não é dela, né? Então deixa aquilo passar, ou não dá atenção por aquilo, né? E não alimenta. Às vezes, por exemplo, e faz parte desse malha mental fazer isso, né? Nas pessoas, às vezes a pessoa já tá, a pessoa que normal, né? A pessoa já tá meio ruim, aí vem um pensamento ruim, ela acaba alimentando, ela pensa que é dela porque ela assume aquilo. Né, porque tá sequestrado a unidade dela, que é o corpo físico que ela usa aqui, tá sequestrado pela Matrix. Então acaba se entregando e ficando ainda pior. Né? Agora quem já sabe disso, que isso aí tá aí, é uma outra escala essa coisa de astral, de dimensões. Né? Então, por exemplo, que nem ali no papel, quando você vai ensinar uma coisa aqui na terceira dimensão, você escreve ali, a outra pessoa lê, pá, tá aí, né? É muito claro. E para aprender você tem que ir lá e ler e faz ou não. E é uma forma de experimentar, né? De ver ali, você tá ali muito claro. Né, o que você vê a imagem ali, tá? A imagem bem definidinha ali, muito claro tal. E numa outra dimensão, por exemplo, aqui na 3D, por exemplo, você vai saber como que é uma fruta. Né? Você vai lá, pega a fruta tal, você abre ela, você tá vendo muito claro.
você vai comer, sente o sabor, tudo, né? Tudo muito 3D. Agora, numa outra dimensão, né, de uma dimensão ainda maior, você, você experiencia como é ser a fruta, né? Como que é ser o outro aspecto, né? Então é nisso que você está desenvolvendo quando você entra em contato. Então é esse sentimento que é a intuição, né, que vem. Então quando se fala do malha mental, ele está lá. Digamos que se fosse 3D, está lá desenhado, todo mundo está vendo, né? Mas como que é uma dimensão na quarta, que é algo mais a terceira, né, que seria astral, né, que é denso também, às vezes é mais denso que a terceira, né, só que é astral, então tá lá tudo meio que volátil, né, flutuando aquela névoa densa, embora a gente não veja, tá ali. Então aquilo não é que nem algo que está escrito que a gente só olha e não toma contato. Às vezes você escolhe não tomar contato, que nem a fruta está ali. Se você não comer a fruta, ela não vai tomar contato. Não. Se está no malha mental, já toma automático esse contato, né? Então olhou, passou por dentro, já vem os pensamentos, tudo, e a pessoa sente, né? Ao modo de vida, digamos, dimensões maiores ou em astral, seria esse. É você sentir o que já está lá, né? Então, vamos supor, se tem um sentimento de ódio, você vai sentir aquele ódio, né? E se o ódio estiver em você, se você sente é porque ele está em você. Porque senão sua aura ela ia afastando tudo, limpando tudo aquilo, você já não sentia mais nada. Não tem mais ressonância. Então tem um pouquinho, né? Todos nós que estamos aqui na Terra, então sempre tem um pouquinho de algo tal, e aquilo ativa e vibra e faz, tá? Aquela vibração que vem de fora ativa, que tem dentro da gente. Então ali se percebe, né, seus preconceitos e tal, dá para se perceber nisso. Então é vivendo nesse meio, nesse caso Matrix, que vê o que está ainda dentro de você para você estar limpando. Então a forma de estar vendo é assim. Então você vai passar em tal lugar, vai ter sentimentos, vai ter desejos, né, pensamentos, e já vai estar mais consciente sabendo que aquilo não é seu. Né? Então, ou seja, não alimenta. Agora a pessoa que está na Matrix, que ela só vê o plano 3D, ela não tem consciência ainda dessas outras dimensões que tudo o que está fora, o que vai estar além disso que tem aqui na Terra é muito maior, é muito mais coisa. Isso aqui é uma parcela ínfima, né? Não chega nem a 1%. Eu acho que estudiosos, né, espiritualistas que falam que é 0,00, vários zeros, né, e 1% do que tem aqui na Terra. Né? Eu acho que não teria nem como medir. Né? Porque além disso daqui é um infinito, né? Tudo é infinito. Então a vida lá fora já é muito. Ou seja, tem muita coisa, né, que nós mesmos já experimentamos, já vivemos. Então quando se vive aqui, aqui é muito, muito básico. Só que a pessoa ela vem e se prende aqui, né, porque ela se prende à matéria, ela faz a parte da Matrix, deixar a pessoa cada vez mais densa para que ela fique presa à matéria, e a alma que está ali dentro no controle vai ter pouca influência sobre aquele corpo físico, ela vai ter pouca, às vezes a influência dela vai ser só de manter aquele corpo físico vivo. Né? E o resto tá que nem um robô funcionando para a Matrix, né? Literalmente como um robô, que nem aqueles programinhas mentais que as pessoas colocam, né? E aquela coisa de só acredito se eu ver, né? Que são, às vezes as pessoas, você falar coisas, elas vêm com, com frases já prontas, né? Que essas frases já prontas são os programinhas que a Matrix coloca, né? Coloca e a pessoa vai alimentando e tal, e ela vira aquele programa, né? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura, né? Para ver quem que tá no programa e tal. E então, assim, as pessoas que estão, quando vem esse malha mental, quando elas mergulham nesse malha mental, elas pensam que é ela, né? Porque elas pensam que aquilo é tudo dela e tal, né? Aqueles desejos que passa a buscar aquilo, lutar por aquilo, pensando que é ela, né? Mas é um malha mental. É como se fosse, assim, outros seres, né, outras raças, vivem como uma espécie de colmeia, né, que nem a abelha vive como uma colmeia. Então tem como se fosse uma alma grupo ali, coordenando todas as abelhas, a colmeia. Então, assim, os caras, digamos, que criaram esses sistemas, eles aplicaram mais ou menos isso, né, que souberam criar esse malha mental, né, esse malha mental é alimentado pelas próprias pessoas, pelas próprias unidades que estão, né, quando elas vibram no ódio, tal, elas vibram nessas coisas mais densas, elas acabam jogando mais energia, mais pensamentos, né, por exemplo, música, né, às vezes tem aquela música chata pra caramba que você lê uma frase e já vem aquela música na cabeça e fica rodando aquela coisa, tá? Aquela coisa está no malha mental, tá todo mundo aí, né, cantando aquela coisa, e às vezes as pessoas passam no carro alto, você é obrigado a ouvir, né, aquele lixo que eles ouvem, né? E isso, o mental delas vai alimentando cada vez mais, então acaba você vê uma frase e aquilo vem e fica ali perturbando a sua mente, né? Eu falei uma forma de limpar isso, coloca um clássico, coloca um New Age lá e deixa rodando, mesmo que baixinho,
ajuda a limpar o astral daquilo, mesmo que você não ouça rodando baixinho, ajuda, né? E se a pessoa tá com uma música repetitiva na cabeça, que é essa daí, né, bota ali um clássico e tal, deixa tocando que vai limpar, né? Não pensa muito nisso, deixa só tocando, vai fazer outras coisas, ajuda a limpar. Aí voltando então para esse malha mental, o problema é esse, né? Você, como tá, nós estamos em contato com tudo isso, né? Então se a gente, por exemplo, uma pessoa que já está despertando, se ela volta, digamos, a comer carne, usa droga, ela vai começar a prejudicar o cérebro dela, né? E vai começar a deixar denso. E isso vai baixar a vibração. Baixando a vibração vai colocar em contato com ela o quê? O malha mental. Então ela vai voltar a fazer as coisas que a pessoa está fazendo, vai voltar a sentir tristeza por causa que a alma já está perdendo contato e tal. Então a falta que ela vai sentir é disso. Então ela, digamos que ela vai se entregando, né? Como se fosse uma vidinha normal. Então, ela vai pensar que todo aquele sentimento é dela, porque ela entrando em contato com o plano, com o mental, né, coletivo, essa gosma coletiva mental, ela não sabe, né, que como ela está vivendo na terceira dimensão, ela acha que as coisas, o que está ali, escrito no quadro, no papel, não tem influência sobre ela. Porque ela está vendo, está separado, ela vê mais a separação, né? E as coisas não é porque ela vê o mundo desse jeito que é desse jeito, né? Tudo que está em volta dela está influindo e o malha mental está aí, vai estar sobre ela, vai estar jogando todo aquele sentimento, pensamentos, né? Eu falo do suicídio, que a pessoa é impossível uma vida se suicidar, né? A vida, ela como unidade, ela tem aquele raio de se manter. Né? Então ela tem o medo, ela sente a dor para poder fugir de tudo que vai fazer mal para ela, mas a pessoa vai e se suicida, porque uma área mental tem muitas coisas ali jogando para ela para deixar cada vez isso daí pior, né? Então é uma coisa invertida, né? Porque os seres que estão se alimentando disso também querem que a pessoa se suicide, porque ali ela no outro lado ou seja, vai ter muitas coisas, né, que passam pelo suicida, fora a energia do corpo dela que vai se inspirar e aqueles caras vão ficar lá sugando. Então, a pessoa não tem muita consciência disso. E nós também, então eu coloquei esse exemplo, porque nós também estamos à mercê disso, né? Mesmo que seja menos que a maioria das pessoas, tem esse malha mental, que você vai passar em tal lugar, você vai sentir tais coisas, né? E não adotar aquilo como se fosse seu. Né? As pessoas, às vezes, que já estão num ponto ainda mais, né? Elas não só têm o pensamento, como elas sentem. Às vezes, digamos que uma pessoa doente passa perto dela, sente uma dor, né? Uma dor no coração, no órgão que a pessoa tem problema, né? Ela vai sentir também. Então ela tem que saber que aquilo já não é dela, então ela já não alimenta. Isso é mais comum, digamos assim, nos médicos que estão realmente trabalhando para curar a outra pessoa. Então ela sente para saber o problema que a pessoa tem. Então ela sentiu, ela já bloqueia aquilo, já sabe. É o que a pessoa tem, então ela já vai tratar a pessoa mais de acordo com o problema que a pessoa tem. Então isso aqui já é que nós, né, somos multidimensionais. Então à medida que nossos corpos vão sendo ativados, nós vamos trabalhando, vamos alimentando esses corpos, eles vão captando maior disso. Então aí vem o problema do mal mental que eu estava falando, né, que mesmo assim tem e tal. E se você trabalhar a sua alma vai trabalhando os corpos sutis e vai ativando tudo. Então o seu campo de atuação, né, de captação, vai ser muito maior, né? Então você, lembrando que se a gente está em contato direto, então vai estar refletindo diretamente, a gente pode estar pensando que é nosso, então, e assim não deixa de ser uma verdade, né? Isso daí que por causa que sempre tem um pouquinho daquilo que precisa ser trabalhado, mas o interessante é que nós estejamos no controle, não a Matrix, não os caras que criaram controlando tudo isso, que controla todas as pessoas. Então, se você expande isso, vai estar fazendo o quê? Seu corpo, sua alma, ela já está em contato com o quê? Quarta, quinta, sexta dimensão. Então vai ter corpo mental, mais sutil, mental elevado, vai ter dimensões ainda maiores, né? Sexta, sétima, oitava. Então, trabalhando isso, o que tem uma mental? Ele faz uma barreira que cobre, né, as pessoas todas ali, como se tivesse uma camada densa mesmo, né? Os espíritos que olham a gente de cima, eles olham lá e vê uma camada densa, então fica até difícil penetrar, né, nessa camada densa. É ruim para eles, né? Então, assim, manter o contato e tal. Mas você, com seus corpos mais sutis, você entra nessa dimensão, então você pega uma amplidão muito maior, então você sai dessa camada, você vai muito além, então você está captando coisa muito além. Então é como se tivesse um quarto todo limpo, tivesse uma sujeirinha ali no canto, então aquela sujeirinha não incomoda, né? Então assim, você vai passar de ver as coisas como que se a Terra fosse aquela sujeirinha, né? E você está vendo o que está muito além, então você já está trazendo o que está além, né? Então, e aquela coisa, você entra naquilo, né? Só que aí tem um problema de você vai expressar tudo isso que tem em outras dimensões, tudo que seus corpos já estão se coligando, se interligando, né, pela multidimensionalidade,
vai ter o problema que você vai ter um corpo de 3D, de terceira dimensão, para manifestar isso. Então você vai ter consciência, ter pelo menos a consciência, saber dessas coisas, para que você possa estar conduzindo isso, que mesmo que você não veja, né, o corpo 3D não lhe permita ver isso tão claramente, ver essas outras dimensões, ver essas vidas em outros planetas e tal, se coligar com eles, ver esses seres que estão aí, às vezes eles estão do nosso lado, a gente não vê, mas saiba que e saiba que você pressente isso, né, que você sente isso, né, de alguma forma tem esse sentimento porque seus corpos internos estão captando isso. Aí eu vou colocar uma pauta aqui também sobre os crop circles, né, que é interessante estar falando, porque os crop circles, eles usam uma linguagem, por exemplo, uma linguagem que já não é, digamos assim, 3D, né? Aqueles símbolos e tal. Os símbolos, eles são uma linguagem, digamos, um pouco além, porque às vezes a gente olha e não compreende aquele que está desenhado e tal, mas aquilo é para os seus corpos internos, né? Para a alma, porque a alma, em algum momento da sua vida, você viu, né? Você como alma, você viu, teve contato com aquilo, criou aqueles símbolos, né? Que às vezes tem muita simbologia, por exemplo, no tarô. Né, às vezes tem o tarô, eles usam a simbologia dos sonhos, né, às vezes a pessoa interpreta sonhos, é porque aquilo já é uma simbologia criada além, digamos, de uma vidinha só, né, às vezes a pessoa tem uma vidinha só, o que é sonha com gato, o que é um gato para ela? Um gato é só um gato, né, um Mia tal, né, mas o sonho já tem um significado, é porque, digamos, quem criou, digamos, esses símbolos, né, criou ali tal, uma forma de, digamos, outro vídeo eu falo sobre essa coisa da simbologia criada, né? Deixa eu colocar só falar só um pouquinho. Digamos assim, é que aí eu vou entrar nos sonhos, deixa eu só desviar um pouco, então. Porque os sonhos é uma forma de se comunicar com nós, né? Dos planos mais sutis da nossa alma se comunicar, né? Passar algumas mensagens e tal. Então, sabendo disso, então foi criado, digamos, um sistema, digamos, simbólico, né? Que às vezes ela acaba sendo colocado ali nos sonhos para ajudar a pessoa aqui tal ter alguma consciência, né? Do que é importante ter os sonhos e tal, e se voltar para isso. Então, se cria uma simbologia, né? E vão se usando alguns elementos e tais do que já é colocado. E então, assim, a alma ela sabe. Então, na hora que a pessoa acorda, ela já tá bem no ego, né? Não tá muito conectada com a alma, então mas ela fica com aquele sonho e tal e vai procurar saber. Então acaba levando a pessoa a um certo estudo, né? Então, mas voltando ao Corp Circus também, que é uma simbologia, que é sobre essa coisa do que a alma já viu, que a alma já conhece. Por exemplo, se eles mandam um símbolo que você, digamos, que é de um planeta tal, né? E lá no planeta tal eles usam aquele símbolo, é uma forma de escrita, às vezes até, né? E eles vêm e colocam esse símbolo aqui, e coloca ali, faz desenho na plantação e tal, e você vai e vê aquele símbolo. Aqui aparentemente não tem, é só um desenho, né? Não tem significado nenhum. Só que a sua alma ela reconhece aquilo, né? Então aquilo já acende uma luzinha dentro de você, porque e por exemplo, quando você vê aquilo, por que você fica tão curioso? Né, de ver de onde faz e tal, né? Porque não é só porque é um mistério, porque são seres de outro planeta que está fazendo. Aquilo, o objetivo também é ativar isso, né? De acordar a alma, de fazer que você veja coisas que a alma já teve em contato em outras vidas, né? Então isso vai ajudando a alimentar esse corpo interno, vai acordar esse corpo interno para que venha e assuma o controle, né? Então uma forma de olhar no corpo psíquico, às vezes e sentir o que aquele está querendo dizer, né? Aí já tem as pessoas que interpretam, né, que faz ver e tal, coloca ali o código Morse, né, que às vezes alguma coisa é feita ali nos crop circuits, as pessoas vão interpretar e tal, mas se a pessoa ela já tem essa visão, se ela se interioriza, né, se ela medita sobre aquela imagem, às vezes ela já vem um sentimento do que já está querendo dizer, né. Então essa seria a mesma comunicação com os outros reinos, né, com uma planta, com um animal, né, você sabe que o animal precisa, você olhando para ele, você entende o animal, é uma coisa mais telepática, né, a pessoa já está captando o que está em torno, né, que está na multidimensionalidade, os corpos sutis, né, então entra em contato com aquilo lá e capta, né, então é daí que vem a comunicação, né, tem pessoas que, digamos, que falam com os animais, então viria daí. Então esse falar com os animais, porque um animal não fala, né, você nunca viu um animal falando. Então, o que ela ouve, que a pessoa pode estar ouvindo, ela entra em contato nessa multidimensionalidade. Então, o animal ele está emitindo uma intenção, né? Digamos que o animal está com uma dor, né? Então ele emite aquela intenção e tal, né? Ou qualquer coisa que, digamos, que é algum lugar perigoso que a pessoa está entrando ali na floresta e não pode ir, foi um animal e passa aquela mensagem.
né, que ele sabe, e a pessoa lá ouve aquilo porque os meios que ela tem traduz, né, ela vem chegando aquela vibração, aquela meio traduz, né, nós funcionamos assim, nosso corpo físico, tudo que está de fora, o que a gente tem, os nossos corpos físicos, os sentidos que ele tem, ele traduz o que está vindo de fora para que nós possamos entender aqui com o cérebro. Então ele traduz aquela vibração que nem a telepatia, né, a pessoa manda um pulso, né? E se a pessoa ela não tem aquela capacidade de pegar o sentimento da outra pessoa, ela pega o mecanismo dela faz a tradução, então vem uma palavra, né, que ela acaba ouvindo e tal, ó, fala, é isso, tal coisa, de acordo com a vibração que ela recebeu, né? O mais interessante seria ela receber já a vibração, ela recebe o sentimento, então ela já se coliga na hora do que pode acontecer, do que está acontecendo, do que o outro ser está enviando, né? Então essa forma de ela ouvir é mais como se fosse a escrita, né? Que escreveu ali, ela vai lá e lê, então ela leu, ou ela obedece ou não, ela não tem o sentimento, ela não tem o saber, né, que o outro ser está enviando, o outro ser já sabe, então ele envia aquele saber, né? Então seria essa a multidimensionalidade. Então falando essas coisas porque tudo isso existe, está aí, a gente estamos dentro, e é para que nós escolhamos o que vamos estar seguindo. Se a gente vai estar escolhendo a vida, o senso comum, a vida comum, né? Então vamos estar mais em contato com esse malha mental. Quando você faz o que todo mundo faz, você vai acabar alimentando e tudo, né? E isso aí vai ganhar força. Só que, como alma, a gente está aqui para diluir tudo isso. E como se dilui tudo isso? Isso aí é uma massa, poluição, né? uma gosma de malha mental que está poluindo. Então, você, agindo mais de acordo com a alma, você vai estar vibrando em outra dimensão, e isso vai estar limpando esse malha mental. Digamos que ele ali está uma música zoada, aquelas coisas lá todas, e se coloca ali um clássico, né? Já tem uma outra vibração, uma vibração de outra dimensão. Então isso aí já ajuda a limpar, já dá uma balançada, né? E você vibrando, você não alimentando, então isso vai perdendo força, porque os caras que estão no astral estão se alimentando dessas camadas grossas, né? E vão se comendo isso aí também. Então a gente vai estar transmutando, né? Você pode usar a alquimia, que é o raio, a cor violeta, que ela transmuta, então imagina um violeta tal, limpando tudo isso daí, ela ajuda a queimar, né? É como se limpar o lixo mesmo, né? Então esses caras os caras lá de baixo vão se alimentando, né? Essas forças escuras vão se alimentando disso daí, e aí então as forças de cima vão mandando outro raio que vai cobrindo, né? Que nem a água, que você tem uma água ali, você coloca uma água preta ali num copo, né? E vai colocando água limpa. Uma hora vai limpar, né, só caindo água limpa, água limpa. Então esse que as outras dimensões estão fazendo, os outros seres estão fazendo, estão mandando água limpa, né? Então vai chegar uma hora que vai limpar. Só que a humanidade, ela não para de gerar esse lixo, né? Então esse é o problema. Então por isso que não dá, não se pode viver essa vida. Uma alma que vem aqui, ela não pode se entregar a essa vida normal, porque ela vai gerar lixo também. E uma alma que veio de fora, ela tem muito mais energia do que as almas que estão aqui, porque ela já tem muito mais experiência, uma alma mais antiga, muito mais experimentada. Então ela tem muito mais energia. Quando ela se entrega pro Matrix, ela vai gerar muito mais lixo do que as que estão gerando normal, né? Por isso que esses seres que eu vejo, tipo ditadores e tal, né, vem e fazem muito estrago, né? Porque já tem muita energia que esses caras têm. Então se vem e faz o que veio para fazer, né? Que se isso aqui é um jogo, a gente veio para mudar, então vamos mudar, né? Se não fosse um jogo, tá tudo bem, ficava indiferente, cuidava só da sua própria evolução e tal, né? E despertava do mesmo jeito, né? Faz parte, é equilíbrio, né? Não se vê bem nem mal. Esse seria, digamos assim, um caminho mais do despertar. Mas a gente está aqui para jogar, então vamos ajudar a mudar isso daqui, né? Talvez não seja o foco, talvez já sejamos seres despertos, mas o meio seria encarnar aqui e fazer a mudança do jeito que está sendo feita aí. Então, assim, tá encarnado aqui, né? Busca mais por essa alma, esse ser interior, né? Isso é muito, compensa muito, porque muitas de ilusão que a pessoa tem, ela vai ver que era tudo do malha mental, né? Ela vai, então, muitos problemas que a pessoa julgava ter, ela vai ver que era tudo do malha mental. Então essas coisas, aquela coisa, como eu falei, fica muito pequena, como se fosse um lixinho ali no canto, ali que qualquer hora pode ser limpo. Você só não limpa agora, digamos que a alma ou eu sou, só não limpa agora, porque tem muitos seres vivendo ali e precisa daquilo ainda para ter alguma experiência, sair com aquilo com algum aprendizado, né? Faz parte, digamos, nós também já fizemos isso. Então aquilo ali existe, faz parte do equilíbrio, faz parte do aprendizado. É uma escola, tem que ter os desafios para que se aprenda alguma coisa. E o que estamos aprendendo aqui é maior domínio do corpus mental, né? Do corpus emocional também, né? O corpus emocional, digamos que já ficou, a gente aí estamos agora, digamos assim, tem uma parte ainda do corpo emocional, mas acho que o principal é o corpo mental, porque o mental ele vai olhar tudo isso daí, vai aprender uma coisa que é tudo mentira, e você, com o próprio esforço, vai ver que é mentira e não vai aceitar e vai fazer o contrário, né, do que está aí. Então é um bom teste para o corpo mental. Então muitos ainda estão experimentando isso. Então por isso que uma escola tem que existir, tem que ter essas provas. Então seria isso. Você
se coligando com esses corpos mais sutis, vai estar coligando com dimensões mais sutis, vai ter ideais mais, digamos, limpos, que vai ajudar a purificar esse meio todo. E quanto mais pessoas estiver nessa sintonia, vai ajudar melhor a limpar tudo isso daí. Então os caras lá de baixo vão continuar comendo essa gosma que está sendo criada o tempo todo, e, digamos assim, chega uma hora que as pessoas param de estar criando tanto lixo astral, tanto lixo mental. Né? Então vai estar sendo feita essa limpeza. Então, se limpa esse mental, esse mental coletivo que é negativo, né? Vai se coligar com outros planos. Então, outros mentais vai se coligar a algo muito maior, que está em outra dimensão, que vai e ancora aqui. Então, todas as pessoas vão passar a ter ideais mais elevados. Né? Vai buscar esse alinhamento cósmico. Né? Então, é onde que as pessoas elas passam a viver o que veio viver de fato, né? Cada ser ele entra em alinhamento, e entrando em alinhamento, então você vê tudo o que está em sua volta, como eu falei ali do animal. O animal está doente, você precisa de tal coisa, você já sente o que o animal tem, e às vezes o médico, né, sente o que o paciente tem e já dá o tratamento específico. Então a solução já está ali, né? Então ele não precisa escolher nada. Então é onde que vem a ilusão do livre-arbítrio. A ilusão do livre-arbítrio aqui é sustentada para que as pessoas tenham a ilusão de que escolheram fazer essas coisas que elas estão fazendo. Né? Mas assim, o livre-arbítrio ele não tem. Ele pode escolher entre um caminho que é o certo e o que, digamos assim, tá o certo, tá ali claro, só que você fala, não, mas não quero fazer isso agora. Né? Então aí é mais ou menos o livre-arbítrio, ele te dá essa escolha. A única escolha que ele te dá é você se recusar a entrar no alinhamento, no eixo cósmico. Né? E quando a pessoa ela entra, quando ela pega, tá mais coligada com esses planos, ela vê claramente o que tem que fazer, né? Mesmo que, assim, quando você começa a entrar nisso, mesmo que não é tão claro, que não veja tão claro, porque ainda tem muita que tá na Matrix, né? Mas vem um sentimento. Então você vai sendo guiado intuitivamente para a solução de tudo, né? O que está acontecendo, o que você precisa e tal, né? E outra coisa curiosa é essa, né? Os problemas aqui, você vê que ficou tudo no Matrix, né? E de repente os problemas, as coisas que você estava buscando, você vê que não era o que você queria de fato, né? Eram as coisas que eram induzidas para você, era coisa que as outras pessoas às vezes querem para você, né? E não é o que a sua alma veio fazer, né? O que as pessoas estão achando que é o melhor e tal, né? Então isso é muito curioso também. Então a alma que encarna aqui, ela tem que ter esse conhecimento para que ela saiba distinguir o que está acontecendo e tal, né? Mas o principal de razão de ver, então, que eu ia falar nesse vídeo seria isso, né? Ser a alma, né? Se buscar sempre por esse ser que você é. E buscando por esse ser que você é, você vai ver que não falta nada, né? Do que buscar lá fora e tal. Né? Vai ter esse sentimento de completude, né? De já um ser completo. Então essa busca louca pela felicidade que as pessoas normais elas fazem nas coisas externas, você vai ver que isso aí é interior, né? Que o que se busca externo é aquela ilusão, pode satisfazer ali momentaneamente quem ainda está vivendo muito dos sentidos, né? Porque é aquela coisa que dos sentidos também, os sentidos, digamos assim, o corpo físico é muito atrativo, ele tem muitas coisas que excita muito, né? O ego, né? Que é a buscar e tal. Mas se busca pela alma, é um corpo muito maior, né? E com o corpo mental, então, nem se fala, é multidimensional, então está em contato com a Terra toda, né? Então tem coisa que algum ser possa sentir ali no individual que o ser amplo, né? Que a Terra já não sentiu. Então o que aqui fica muito básico, fica muito limitado, né? Principalmente uma alma que já viveu em corpos de seres de mundos, né? Que é muito evoluídos, né? Corpos que voavam, faziam coisas que aqui na Terra ainda não é realidade. Então, assim, aqui a coisa é muito básica, né? Que nem eu já falei em outros vídeos. Aqui é como se fosse uma tribo no meio do mato, isolada, né? Digamos assim, umas 50 pessoas ali, achando que só existe aquilo. E a única música que eles conhecem é bater no tambor, né? A diversão deles é fumar cachimbinho da paz, né? É como se fosse só isso, né? Você vai ter cada vez mais essa noção. E o que te dá essa noção é esses corpos internos, essa experiência interna que você tem, que mesmo que você não se lembre, é como se você ficasse como que alguém que perdeu a memória. Às vezes a pessoa ela perde a memória, mas ela sabe ainda como essas coisas, né? Ela não perde a noção de como que é viver, né? Ela só esqueceu de algumas coisas, né? Como, digamos, é a nossa situação. Esquecemos o que fomos anterior, mas tem tudo aquilo vibrando dentro, né? E querendo se manifestar se a gente dá 10 passos, né? Der passagem. E aí não vai ser ninguém diferente do que você já é você mesmo, assumindo o controle da sua alma, é seu ser, né? Então primeiro vem a alma ainda tem um ego, é um ego, digamos, de milhares de anos que foi formado e tal, né? Porque a alma ela também tem um ego, né? E além da alma ainda vai ter os corpos mais sutis, né? Que até chegar ao eu sou.
Então, quanto mais passagem, manifestando isso você vai estar, né? Então, eu acho que seria isso, né? Não tem muito mais coisa para falar sobre essa razão de viver, né? Para que a pessoa não se engane, né? De que todo mundo está fazendo é o que é a razão de viver, né? A gente se confunde muito porque você nasce aqui, você apagou a memória e você vê todo mundo fazendo uma coisa e porque todo mundo está fazendo aquilo, você acha que aquilo é o certo e aí você vê as pessoas que nem nós, que digamos que viemos de outro mundo, né, que vemos os anciãos, que são pessoas mais velhas, que eles sempre são certos, né, são anciães, os caras têm uma puta sabedoria, os caras manjam, né, então lá a coisa funciona. E a gente nascendo aqui, a gente traz isso dentro, né, que a gente vê um velho, a gente pensa que o velho tá fazendo tudo que é certo, não, mas aqui tem que entender que aqui tá todo mundo na Matrix, seja velho, seja novo, seja criança, tá todo mundo novo, tá todo mundo, digamos, na Matrix, então os velhinhos aqui podem estar os mais errados, né, eles também não conhecem nada, né, então tem que entender isso, né? Que então aquele, digamos, respeitar os mais velhos, não é seguir o que os mais velhos estão fazendo, que eles estão certos, né? Não. Tem que entender isso. E às vezes a gente acaba confundindo muito, porque traz aquele coisa interna de que os velhos são sábios, que sabem tudo, né? E ver aquilo lá entra, digamos assim, um conflito. E às vezes a pessoa lá acaba. Esse seria o problema da Matrix. Esquecemos tudo, vemos todo mundo fazendo aquelas coisas e acha que é aquilo mesmo. Né? Então vem o ego, que é o formado desse malha mental, né, desses caras que cercaram a humanidade, criaram ali o rebanho, eles colocaram esse sistema de vida, essa cultura e tudo, né, e aí isso só se vê aquilo, né, então aquilo confunde muito, né, acho que é aquilo normal, então chega uma hora que o seu interior ele grita contra tudo aquilo, não fala, isso aí tá errado, e então é contra isso que a gente vai estar lutando, né? Eu acho que em qualquer momento da vida ainda vai olhar para isso. E se você está ali no caminho de despertar e de repente você olha para trás, você tem dúvida, você deixa que a dúvida entre, então aquelas energias elas voltam a estar agindo em você e é perigoso você ficar mais denso. Aí você olha para aquilo lá como digamos com um olhar 3D de novo. Você acha que é aquilo, né? E é como que eu falei, dá um alimento, não dá bola para eles, porque eu acho que é normal ter momentos, digamos assim, de recaída. Né, em tudo que a gente faz, a gente vai, dá 2 passos, volta um, depois vai dar mais 2 passos, 3, aí depois volta 2. Eu acho que é normal isso daí. Né, então, mas na hora de voltar, tomar cuidado, ver que tá voltando, não voltar demais, né? E se determinar, né? Se negar, saber que isso daí é coisa do mental, do malha mental, essa coisa de sentir mal, de entrar em depressão, de sentir tristeza, né? É coisa já batida, é malha mental isso daí, é coisa que tá vindo para derrubar você, né? Então tenha consciência disso, né? Mesmo quando vê que tá entrando, ou se decrete para ti mesmo, né? Eu me nego a me ficar mal, né? Pode decretar, isso aí é a alma que tá colocando isso daí. É os seres superiores, então não tem, é o seu eu maior, então não tem como entrar nessa vibração. Então, assim, tem consciência disso, né? Isso aí às vezes acontece porque a Matrix ela tem esse trabalho, né? De tentar impedir o despertar das pessoas. Mas quem veio de fora, seja mais consciente disso daí, né? Esteja mais consciente de quando tudo isso estiver acontecendo, né, na vida da pessoa, veja, né, claramente, né? Então seria isto. Né? Se tiverem dúvidas, perguntas, podem estar ali colocando na descrição nos comentários. Na descrição do vídeo eu deixo aí a minha página do Facebook do blog. Podem entrar lá e deixar as perguntas, sugestões para os próximos vídeos. Né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.